Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Cavalcante, nós estamos aqui diretamente do Núcleo Pré-Vestibular e hoje a gente tem um tema interessantíssimo para falar, um tema açucarado. Economia colonial, e não tem como falar de economia colonial sem falar de economia açucareira. Vamos lembrar uma coisa, o Brasil ele foi colonizado dentro do contexto da chamada expansão marítima, lembra disso? As coroas ibéricas, Portugal e Espanha, estavam tentando encontrar uma rota alternativa para chegar ao Oriente, já que a rota do Mediterrâneo, que era a rota tradicional, estava bloqueada. Dentro desse processo, cada um dos países tinha um projeto a desenvolver. Os portugueses vão desenvolver o tal do périplo africano, contornando o litoral do continente africano. Já os espanhóis vão desenvolver a ideia de circunnavegação. Eles acreditavam que a Terra era redonda, que nem o professor Tiago Cavalcante, e que se você navegasse partindo de um ponto em linha reta, você iria chegar nesse mesmo ponto vindo pelo outro lado. E aí, nessa teoria, colocando essa teoria à prova, o navegador italiano Cristóvão Colombo acaba chegando no continente americano. E a partir daí vai nascer a disputa dos países para colonizar esse continente, para dominar esse continente. Coube aos portugueses, pelo Tratado de Tordesilhas, o território que seria o Brasil. Inicialmente, não existia tanto interesse da coroa portuguesa em ocupar. Mas a partir de 1530, o período colonial ele começa em 1500 com o descobrimento, e vai até 1822, quando o Brasil se torna independente de Portugal. Só que de 1500 a 1530 não houve uma ocupação efetiva do território, é o chamado período pré-colonial. Durante esse período ocorreram apenas algumas expedições com o objetivo de verificar se aqui tinha alguma coisa lucrativa que valesse o esforço da colonização. A expedição exploradora, depois veio a expedição guarda-costeira para defender o litoral de ataques e ameaças de pirata, e depois veio a expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza, que também não teve sucesso. Por conta disso, a partir de 1530, a coroa decide fazer um esforço maior para ocupar o território, já que existe uma ameaça real de perca daquele território para outras potências. E aí vem a divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Durante o período pré-colonial, a grande atividade econômica que nós tivemos foi a exploração de pau-brasil. Essa atividade econômica ela não vai fixar o colono ao solo, repito, não vai fixar o colono ao solo. Era uma atividade onde o cara vinha de Portugal, se estabelecia aqui, botava uma feitoria, entrava em contato com os índios, fazia troca de produtos. Eu te dou isso daqui se tu trouxer essa madeira para mim. O índio cortava a madeira, transportava para o navio, depois o português ia embora para Portugal. Acabou-se, tá? Então não há o desenvolvimento da colonização na atividade no período pré-colonial. Agora, a partir do momento que a coroa decide ocupar o território, aí a coisa muda de questão. Agora eu preciso de uma atividade que sirva de base para sustentar a colonização. E a atividade que vai servir de base para sustentar a colonização vai ser a atividade açucareira. Então o açúcar ele se torna aí o produto viável a ser explorado para servir de base para a colonização. E aí vai uma perguntinha interessante. Por que o açúcar? Não é? De tantos produtos para ser explorados, por que a coroa portuguesa vai escolher a cana-de-açúcar exatamente como produto a ser explorado? Alguma sugestão? Exatamente o que você está pensando. Porque o açúcar era um produto extremamente caro. Beleza? Extremamente caro. E por que açúcar era tão caro assim, professor? Uma coisa que eu encontro tão barato hoje em qualquer mercantil, em qualquer estabelecimento comercial, eu tenho ali 1 quilo de açúcar bem baratinho, custando alguns reais. Por que era tão caro? Porque não existia um processo de produção industrial desse produto. Não era um produto ainda feito de forma muito rudimentar, muito artesanal e que poucos países dominavam as técnicas de produção.
Então era um produto extremamente caro. As pessoas antes do açúcar não adoçavam as coisas. Então o açúcar ele vai dar um novo gosto ao mundo, né? Vai dar um novo gosto ao mundo e vai ser o responsável por nos transformar nessas pessoas assim mais abauloadas, né? Mais redondinhas, mais curvilíneas, né? Esse aditivo doce vai ser um dos grandes responsáveis pela mudança da nossa silhueta ao longo da história, tá bom? É por isso que é um grande vilão das dietas, né? Você corta logo os carboidratos quando você está fazendo aí as suas dietas, tá? Então assim, o açúcar, ele vai ser um produto caro porque ele era um produto raro. Tudo aquilo que é raro é caro. Açúcar era um produto tão raro e tão caro que, acredite você ou não, ele era dado de presente de casamento. Já imaginou? Imaginou tu ir pro casamento da tua amiga e diz, então, mulher, quilo de açúcar, trouxe para ti, adoçar a tua vida, não é? Então o açúcar era um produto dessa natureza, extremamente raro, extremamente caro. Por esse motivo a coroa portuguesa diz de jeito, olha, as terras lá da colônia são muito boas, então vamos plantar cana-de-açúcar. Bom, se o açúcar era um produto raro e caro e valia a pena o esforço de desenvolvê-lo aqui, onde é que vai ser cultivado cana-de-açúcar no Brasil? Em qualquer lugar que ele se adapte. Houve implantação da economia açucareira no Sudeste? Houve. Houve implantação da economia açucareira no Nordeste? Houve. Houve implantação da economia açucareira no Norte? Houve. Aonde deu para plantar, as pessoas plantaram. Porém, em algumas regiões, ele vai se desenvolver muito mais do que as outras. E qual é a região onde a cana-de-açúcar melhor se adapta e melhor se desenvolve? Na região do Nordeste brasileiro. É no Nordeste brasileiro que a cana-de-açúcar vai encontrar o seu porto seguro, fazendo com que esse produto se desenvolva melhor do que em outras regiões. Tiago, e o que é que o Nordeste brasileiro tinha de tão especial que fez essa cana se desenvolver melhor? 3 fatores são essenciais. O primeiro deles, o clima. O clima da região, salvo engano, me corrijam aí os professores de geografia, tropical, úmido e chuvoso, com chuvas regulares durante quase 6 meses do ano. No momento onde você não tem energia elétrica e toda a irrigação de uma determinada produção acontece por conta e obra de São Pedro, quando abre as torneiras do céu, eu preciso de um regime de chuvas regulares. Então, essa característica do litoral nordestino, com chuvas concentradas durante uma época do ano, permitiu o desenvolvimento perfeito do cultivo da cana-de-açúcar. Outro fator fundamental, solo. O solo da região era extremamente fértil. Ei, professor, esse solo, ele possui um nome? Possui sim. Ele é chamado de solo de Massapê, tá? Massapê. O solo de Massapê, como diz Gilberto Freire na sua obra clássica Nordeste, era um solo tão denso, tão viscoso, tão fértil, que puxava para dentro de si tudo, né? Puxava as raízes da planta, puxava as rodas vagarosas das carroças do boi, puxava os pés das crianças. Então esse solo negro, né, denso, extremamente fértil, chamado Massapê, vai ser um dos motivos da proliferação da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Por favor, não confunda Massapê com terra roxa. Não confunda Massapê com terra roxa. Massapê está para o açúcar, como terra roxa está para o café. Massapê está para o açúcar, como terra roxa está para o café. De boa? Tranquilo? Voltando para cá. Além do clima e do solo, teve um outro elemento fundamental para o sucesso da empreitada açucareira, que foi a parceria, os parças holandeses. Os holandeses tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da produção de açúcar no Nordeste brasileiro, porque eles eram os grandes financiadores dessa atividade.
A atividade açucareira não era uma atividade tão barata assim, porque envolvia uma série de coisas. Primeiro, uma grande propriedade. Além disso, escravaria, porque esse trabalho braçal era feito por escravos. Além disso, maquinário para moer a cana, os tachos para secar o caldo. Então, tudo isso eram produtos caros e que vinham de fora, já que no Brasil não existia fábrica disso. Então, era necessário uma certa quantidade de capital para você iniciar a produção açucareira. E é aí que os holandeses participam, eles financiam essa produção, em troca disso eles compram praticamente tudo que é produzido, refinam esse produto que chega à Europa, o açúcar saía daqui através de alguns meios, né? Ou como melaço, ou como rapadura, que eles chamavam de pão de açúcar, porque tinha o formato do morro do pão de açúcar, ou então como o açúcar mascavo, que é basicamente a rapadura ralada, tá? E aí ia para a Europa, para a Holanda. Na Holanda existia o processo de refino, tirando as impurezas do açúcar e deixando aquele açúcar branquinho que a gente conhece. E aí os holandeses distribuíam isso através das suas companhias comerciais pela Europa. Então, assim, a participação da Holanda no processo foi fundamental, né? E aí o açúcar brasileiro literalmente vai ganhar o mundo. Não seria absurdo dizer que durante o século XVI e o século XVII o mundo foi mais doce por causa de nós. Nós levamos a doçura ao planeta, tá? O açúcar era produzido aonde, Tiago? Dentro de uma unidade chamada engenho. Engenho é um termo ambíguo. Engenho é um termo ambíguo. Ele tanto determina o local onde a cana é plantada. É muito comum as pessoas se referirem a essa entidade como as terras. Eu vou para o engenho de fulano, se referindo às terras de fulano. Como determina o fabrico, o local onde o açúcar é fabricado, tá? Todo o conjunto de máquinas e engrenagens que serviam para a fabricação da cana-de-açúcar, para a fabricação do açúcar. Beleza pura. Todo engenho tinha algumas características, tá? Ele era uma unidade produtiva e tinha algumas características. As características clássicas de um engenho eram 3: casa grande, capela e senzala, que refletem a lógica da sociedade colonial. A casa grande era o local onde morava o senhor de engenho e sua família. Lembrando que essa família era uma família patriarcal. Por ser uma família patriarcal, ele, o senhor de engenho, era o manda-chuva, o chefão, que mandava não só na mulher, nos filhos, nos escravos, como em todos aqueles que viviam dentro daquela sociedade. É como se ele fosse o juiz daquela comunidade. É ele que determina muitas vezes o que é correto, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, baseado em uma série de coisas, baseadas na sua educação, na tradição, na religião. Muitas vezes esse senhor de engenho era um homem que tinha poder de vida e de morte sobre as pessoas. É por isso que se dizia no período colonial que senhor de engenho é título a quem todos querem, porque traz consigo ser temido, ser respeitado, exatamente pelo poder que esses senhores de engenho possuíam. E o local de residência do senhor de engenho era a casa grande, geralmente ficava na parte mais alta da propriedade para que ele pudesse observar tudo o que acontecia ao seu redor. Geralmente era uma casa alpendrada, de alpendres, onde ele ficava ali observando a movimentação dentro do engenho. Além da casa grande, outra coisa que sempre tinha dentro do engenho era uma pequena capelinha, uma igreja, não é? Representando aí a religião católica, que era uma grande parceira do Estado metropolitano português. Tá? Esta capela era o local onde aconteciam as cerimônias religiosas, as práticas, os casamentos, os batizados, as missas e etc. Então, professor, dentro do engenho ficava direto um padre? Não, não ficava. O senhor de engenho construía essa capela como símbolo religioso e o padre era itinerante.
Ele saía da paróquia e passava algum tempo na fazenda, na casa desse senhor, sendo alimentado por esse senhor, dormindo lá num quarto cedido pelo senhor, não é? E muitas vezes esse padre era um membro da família. Era muito comum as famílias terem na sua prole alguém que se tornava padre, tá? Então, assim, no tempo que esse padre passava lá na fazenda desse senhor de engenho, aí ele fazia todos os casamentos pendentes, os batizados pendentes e etc, tá bom? Então a capela também é um símbolo dessa instituição. E a senzala, que era o local onde os negros ficavam. Professor, o engenho só tinha isso? Não, existem diversos tipos de engenho, com diversos tipos de organização. Mas essas daí são as 3 organizações básicas. A senzala é o local onde os negros ficam. Geralmente um galpão, um barracão onde os negros ficavam, tá? A senzala, muitas vezes, é um local de violência. É um local de promiscuidade sexual. É um local de conflitos. Por vezes, os negros dormiam acorrentados, não pelo fato deles fugirem, sim pelo fato deles se matarem. Não é porque o cara é escravo que vai brotar instantaneamente uma solidariedade entre eles, não. É só você pensar, por exemplo, no atual sistema penitenciário. Boa parte das pessoas que estão ali dentro são pessoas pobres, são pessoas que partiram para a marginalidade muitas vezes, não todas as vezes, por uma falta de perspectiva, falta de organização, falta de uma porrada de coisa. E aí esse cara entra na criminalidade, vai preso, vai para um presídio, às vezes porque cometeu um crime menor, não é? Às vezes porque roubou uma lata de leite, às vezes porque, enfim, pegou um celular de alguém, enfim. Não querendo justificar, todo crime deve ser punido, mas um crime pequeno, um crime menor. E quando ele entra num presídio, ele tem que entrar numa facção. Ele tem que se direcionar para uma facção, porque muitas vezes, se ele não fizer isso, acaba ficando ruim para ele, não é? Ou ele vira o lado religioso, ou então ele vai se filiar a uma das facções, e quando filia-se a uma facção, ele tem que necessariamente, às vezes, agir de forma violenta com a outra facção. Então ele entra por causa de uma lata de leite, se torna um assassino, se torna, enfim, tá? Então por conta disso, é mais ou menos parecido a senzala, é um local onde os negros são divididos, tá? Eles muitas vezes não se misturavam. Era uma das estratégias que o senhor de engenho utilizava para dominar o negro. Ele pegava negros de regiões diferentes da África, e às vezes até de tribos inimigas, porque se você não gosta do outro, você não vai se unir. Não é? Eram negros que falavam línguas diferentes, tinham religiões diferentes, culturas diferentes, por isso eles não se uniam. Tinham dificuldade de unir. E como eles tinham dificuldade de unir, eles tinham dificuldade de resistir. Beleza? Outra coisa importante, como é que essa sociedade ela vai se organizar? Essa sociedade ela possui algumas características importantes. Ela é uma sociedade patriarcal. O que é que significa isso? A figura masculina é a figura predominante dentro dessa sociedade. Ela é uma sociedade elitista. O que é que significa isso? A elite, ela detém o poder, os proprietários de terra e de escravo, tá? É uma sociedade conservadora. O que é que significa isso? É uma sociedade que não está preparada para mudanças. É uma sociedade que não gosta de mudança, é pouco afeita a mudanças. Ou seja, tá bom do jeito que tá, então não precisa mexer, tá? A sociedade bipolar, vale, professor, é todo mundo doido, era? Não, a sociedade bipolar é uma sociedade que é dividida basicamente em 2 polos. Quais são os 2 polos? Homens livres e escravos. O que é que não existia nessa sociedade vai passar a existir na sociedade mineradora? Uma classe média. Uma classe média. Tá certo? Então a sociedade açucareira é caracterizada por essa bipolaridade, tá certo? Voltando para cá, é uma sociedade rural e agrária. Professor, não é a mesma coisa não, rural e agrária? Não necessariamente. Uma sociedade rural significa dizer que ela não é urbana, ou seja, é uma sociedade que vive no campo. Na região açucareira praticamente não tinha cidades, as pessoas viviam em fazendas, engenhos. Tá? As cidades eram pequenas entrepostos, onde as pessoas iam para fazer o comércio, geralmente. Ok? E é uma sociedade agrária porque vive dos produtos da terra.
É isso que significa ser rural e agrária. Ela vive no campo, não tem cidades e vive dos produtos da terra. É uma sociedade escravista que a gente vai já falar sobre, tá? A produção açucareira vai ser a nossa principal atividade econômica durante os 2 primeiros séculos. Século XVI e século XVII, o açúcar é o produto mais importante. Depois ele vai perder a patente para o ouro, mas não deixa de ser um produto importante. Continua sendo um produto importante, tá? E a atividade açucareira vai entrar em declínio, pelo menos aqui nesse país, quando os holandeses são expulsos. Como os holandeses são os grandes financiadores, né? Durante um determinado momento eles vão invadir o Brasil. Numa outra aula a gente vai conversar sobre isso, as invasões estrangeiras, as francesas e as holandesas. E eles vão dominar o Nordeste açucareiro durante praticamente 25 anos, entre 1630 e 1654. E aí, durante esse período de domínio, houve o boom da produção açucareira. Quando os holandeses são expulsos, eles pegam tudo o que eles faziam pelo nosso açúcar e vão fazer agora pelas Antilhas. E aí a produção açucareira brasileira colapsa e não se recupera mais deste baque durante muito tempo. Não que o açúcar deixe de ser um produto importante para nós, mas vão surgir produtos mais importantes como é a mineração, que vai ser uma atividade do século XVIII. Tranquilo? Beleza? Tá descendo direitinho o conteúdo? Vamos para cá. Escravidão. A principal mão de obra utilizada é a mão de obra escrava. Este escravo é o escravo negro que vem da África através do tal do tráfico negreiro. O tráfico negreiro era a atividade de captura do negro no continente africano. Isso era feito de diversas formas. Uma das formas mais comuns feitas pela coroa portuguesa era estimular a guerra entre tribos. Desde os tempos mais antigos, quando um povo A entra em guerra contra um povo B, vou botar assim para você entender. Quando um povo A entra em guerra contra um povo B e esse povo B é derrotado dessa guerra, os que não morreram são capturados e vendidos como escravos. Então os portugueses capturavam esses negros ou compravam esses negros escravizados de tribos que derrotaram eles, não é? Inclusive, uma coisa muito desleal que se diz atualmente, as pessoas querem desmerecer a ideia de Zumbi ser um líder no movimento negro, dizendo que Zumbi dos Palmares tinha escravos. Como é que Zumbi vai ser um símbolo da resistência negra se ele próprio possui escravos? Isso é verdade, professor Tiago? Claro que é verdade. Né? Houve escravos em Palmares, sim. Agora, o que se diz é o seguinte, o que não se diz é o seguinte, tá? Quando um negro escravizava outro negro, ele não fazia pelo fato e pelo critério da cor. Quando um negro escravizava outro negro, ele fazia porque era um inimigo de guerra que perdeu a batalha. É diferente do que o português fazia com o negro, que escravizava o negro porque acreditava que era inferior, tinha uma religião diferente, uma cultura diferente, e que ele, o português, podia fazer aquilo. Beleza? Então isso não é dito, que isso fique claro e registrado para você não perder questões bobamente, confundindo o que você acredita com o que você precisa entender. Você pode acreditar no que você quiser. Agora você tem que entender que nem sempre aquilo que cai em prova é o que você acredita. Beleza? Tranquilinho? Vamos para frente aqui, ó. O tráfico era uma atividade lucrativa, por isso que vai atrair muitos grupos. Primeiro de comerciantes portugueses e depois até de brasileiros. Depois de algum tempo, comerciantes brasileiros da região da Bahia, Salvador, da região do Rio de Janeiro, da região do litoral, do Sudeste, também vão fazer a atividade do tráfico negreiro, tá? O negro era vendido como uma peça da Índia, o que era uma peça da Índia? Um negro jovem, tá? Entre mais ou menos 15 e 25 anos, em boas condições físicas. E o preço de um escravo era algo muito caro, tá? Esses negros, eles vinham de diversas regiões, basicamente nós podemos dividir em duas grandes regiões, tá bom? Os bantus e os sudaneses, sendo os sudaneses da região norte da África e os bantus da região sul da África. Então, no sul, bantus, no norte, sudaneses, tá? Esses dois grandes grupos eram formados por diversas tribos. Nagôs, Iorubás, Haussás.
E aí essas diversas tribos eram trazidas para o Brasil e eram utilizadas como escravos, tá? Esses escravos, eles vão ser distribuídos nas regiões produtoras, principalmente de cana-de-açúcar, tá bom? E vão ser usados como mão de obra na lavoura, mas não apenas na lavoura, também são usados dentro de casa, são chamados escravos domésticos. E mais tarde, quando a sociedade colonial se torna mais complexa com a mineração, você vai ver os escravos urbanos, aqueles que viviam na cidade e muitas vezes exerciam profissão remunerada, não é? Ou porque eram escravos alugados, os chamados escravos de aluguel, ou porque eram escravos que trabalhavam e dividiam com o seu dono a renda do seu trabalho, que eram chamados escravos de ganho, tá certo? Outra coisa importante, o fato dos escravos viverem aqui, apesar das divergências, também vai gerar algumas identidades coletivas, ou seja, vai surgindo no território americano elementos constituintes dessa cultura negra de uma forma geral, né? O negro ele não podia manifestar a sua cultura original africana, então ele vai formando aqui determinadas culturas novas, muitas delas misturadas com elementos da cultura branca, tá? Um elemento de identidade coletiva entre os negros é a capoeira, uma forma de dança que ao mesmo tempo é uma forma de luta que os negros vão utilizar muitas vezes para se defender dos maus tratos, dos castigos. Uma outra identidade coletiva são as diversas religiões de rito afro, muitas delas que vão usar elementos do cristianismo, do catolicismo, para poder se preservar. As irmandades religiosas também são um exemplo de identidade coletiva. E esses negros eram bastante maltratados, bastante torturados para trabalhar, mas isso não fez com que eles não resistissem. A resistência dos negros à escravidão foi constante desde o primeiro negro que pisou por aqui até o último negro. Professor, teve negro que aceitou a escravidão de boa? Claro que teve, tem todo tipo de gente no mundo, mas de uma forma geral, os negros resistiam de diversas formas a isso. E para finalizar essa aulinha, né, de cana-de-açúcar, bacana, redondinha, filé, show de bola, o grande sistema produtivo aqui da cana-de-açúcar, que era a famosa plantation, tá? Só lembrando os elementos básicos da plantation, a plantation era uma atividade voltada principalmente para o mercado externo, não para o mercado interno, e era composta de 3 elementos fundamentais: o latifúndio, que é a grande propriedade, a monocultura, que é o cultivo de um só produto, no caso a cana-de-açúcar, e a mão de obra abundante, que no caso da economia da cana-de-açúcar era a mão de obra escrava, tá certo? Espero que tenha dado para entender os principais tópicos relacionados a esse assunto. É um assunto importante, colônia cai demais nas provas de vestibular e particularmente no Enem. E aí eu encerro essa parte aqui, se Deus quiser, num outro momento a gente vai se encontrar com outro tema bem legal, tá bom? Um abraço, um beijo, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.